Começando agora mais um SouBioCast, o podcast da plataforma SouBio, que reúne marcas e especialistas sobre os mais diversos segmentos, né? Mentes que estão construindo uma nova sociedade, né? Aquilo que a gente busca para viver melhor, em mais equilíbrio com o planeta. O SouBioCast, você sabe, é um podcast que é apresentado ao longo de todo o ano, né? Com diversos especialistas, e a gente tem o prazer de transmitir agora, diretamente aqui do SouBio Experience 2025, essa série de episódios que aproveita esse evento que marca o encontro de todas essas pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. E para dar sequência a essas conversas, eu recebo com muita alegria aqui Marco Schultz, que é professor e mentor de espiritualidade com mais de 35 anos de estudo e prática de yoga, meditação, filosofia, psicologia e religião comparada, graduado, né, pela California State University, e Marina Scherb, que é empreendedora e sócia da Amana Jornadas, que é uma agência de viagens com propósito, que promove experiências, né, transformadoras pelo mundo e em parcerias com facilitadores de diversas áreas. Quero agradecer a vinda de vocês aqui, é um prazer recebê-los. Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu ouvi, né, no painel de vocês, tive a oportunidade de acompanhar um pouco a fala sobre as peregrinações, né, as oportunidades de vivenciar culturalmente outros ambientes, né, e aí eu queria iniciar falando sobre isso, né, Marco, na sua visão, o que é exatamente ser um peregrino, né, o que consiste em ser um peregrino? Eu diria que, acima de tudo, é a ousadia de caminhar, de sair de um lugar de condicionamento, de um lugar conhecido, em direção a um desconhecido. Do contrário, seria só uma viagem turística, e tudo bem. Perfeito. A gente se oferecer também a possibilidade de fazer uma viagem mais superficial, não menos valiosa no seu sentido sensorial. Mas o propósito de uma peregrinação, ele é da ordem do espírito. Então, nesse sentido, é um caminhar em direção a um processo, a uma descoberta, a um autoconhecimento, que não é meramente um contexto de informações novas adquiridas, mas eu mesmo fazendo o polimento, até para justamente depois de uma viagem como essa, porque uma viagem inicia e ela acaba, eu voltar com alguma coisa que eu não tinha antes, num lugar talvez mais estendido, mais perdoado, mais curado, mais elevado daquele lugar que eu saí. Então, o propósito de peregrinação espiritual tem a ver com essa premissa de autoconhecimento, e aqui me permita o cuidado, um autoconhecimento que não é basicamente eu me conhecer apenas como pessoa, eu, Marco. A palavra em inglês eu acho que ela é bem adequada, self-knowledge. Então, é the knowledge, o conhecimento do self. E o self é justamente esse aspecto do ser antes desse humano com esse rosto e com esse nome. Então, o autoconhecimento, no sentido mais profundo, ele é um processo de aprofundamento, de elevação, de emergência espiritual, a lidar com a complexidade que é a nossa experiência humana, né? Então, uma viagem, ela propõe essa pausa do nosso personagem egóico, que é tão ocupado, para justamente nessa pausa, nesse retiro, a gente poder se reconhecer num outro lugar, né? Mais íntimo, mais profundo, mais sensível, e a peregrinação, ela justamente favorece esse encontro. Excelente. Bom, Marina, vocês têm uma empresa, né, a Manas, que é focada em construir jornadas justamente com esse propósito, né? De ir a lugares para se autoconhecer, né? Para vivenciar coisas que vão fazer a gente refletir sobre nós mesmos, né? Entender outras realidades. É realmente muito inovador, né? Construir um negócio que poderia ser caracterizado como uma agência de viagens, mas com um propósito tão forte quanto esse, né? De onde veio essa motivação para preencher essa lacuna tão nobre? Bom, essa motivação veio através da Paula, minha sócia, né, que foi a nossa fundadora, que inclusive uma parte muito interessante dessa história é que antes de vir essa ideia da Amana, né, da Amana nascer, ela fez um curso de yoga com o Marco. E ela já trabalhava com turismo, meu sócio Kay também já trabalhavam com
turismo de luxo. E aí chegou num momento, assim, exatamente a partir desse autoconhecimento, que ela olhou e falou, nossa, eu quero impactar essas pessoas de outras formas, né? E é isso que a gente faz e que a gente proporciona, assim, nessas experiências. Eu acredito que o viajar, como a gente estava falando, né? A viagem, ela leva a gente para um momento muito presente. Então, até quando a viagem não tem essa intenção, é um momento que a pessoa está mais presente, ela presta atenção em novos sabores, novas cores, ela vê o que ela está fazendo, ela sai daquela rotina. E quando você vai, tudo parte de uma intenção, né? Principalmente nas nossas jornadas. Então, quando você intenciona de ir para um destino e de se redescobrir, de viver aquela experiência, de estar com pessoas que estão buscando, né? Aquela mesma coisa ali, um mergulho para dentro, é muito incrível, assim, e é muito especial participar desse momento, assim, de transformação das pessoas e tantos viajantes que passam por nós, né? Sim. E a gente vê essa transformação acontecendo mesmo. Marco, acompanhando o seu trabalho, eu vejo falar sobre uma viagem, uma peregrinação como algo, isso eu ouvi numa fala específica sobre a Índia, é algo muito mais, não é uma inspiração, é uma expiração, né? Uma desilusão. E eu queria entender, assim, esse olhar, esse viés, porque o raciocínio comum, né, das pessoas é viajar para se inspirar, para se motivar, né? E esse olhar com essa outra proposta tem bastante impacto. Muito boa a sua pergunta e ousada também, porque as palavras confundem, né? Então, de fato, é uma quebra de pré-conceitos que a gente tem de palavras que a gente usa, né? Porque uma viagem de peregrinação espiritual, uma viagem voltada ao autoconhecimento, ela não pede de você estar preparado para isso. Porque se eu estou preparado, eu estou aqui fechado no que é uma projeção, um objetivo, uma expectativa, um desejo. Então, a viagem de peregrinação, o chamado, ou o pré-requisito, melhor dizendo, é eu estar disponível, aberto. Então, é nesse sentido que é uma expiração. Antes de poder ser uma inspiração verdadeiramente significativa, além da experiência sensorial, que faz parte da experiência humana, mas de você tocar algo mais íntimo, mais profundo, mais intuitivo até, né, num lugar que você visita, e não é o lugar geográfico propriamente dito, mas é o como você é atingido por aquele lugar, que talvez seja um lugar de poder, e a abertura, a disponibilidade que você tem para receber o que aquele local, por exemplo, oferece. Então, estar expirado de mim para estar verdadeiramente disponível para mim, nesse lugar mais profundo. As pessoas, Marco, e nós, de maneira geral, no nosso comportamento, tendenciamos a construção dessa carapaça, dessa proteção, né? Que nos mantém numa zona de conforto de conduta, né? Então a gente mantém um padrão de comportamento que nos é conhecido, né? E é muito difícil, às vezes, para as pessoas se exporem a novas experiências e abrirem, saírem desse invólucro, digamos assim, né? E, de certa maneira, uma peregrinação pode ser uma quebra desse invólucro, assim, a expansão disso. Não tenha dúvida nenhuma. E você coloca muito bem, né? Porque isso tudo, a gente vai criando um condicionamento mental, sem querer. A gente vai fortalecendo uma crosta da condição egóica, que é necessária para a nossa sobrevivência. Mas a vida não é só sobrevivência e não é só repetir a mesmice de sempre, por assim dizer. Então, nesse sentido, é muito bacana quando Marina fala, por exemplo, de transformação, a palavra forte, né? E que a gente usa muitas vezes de forma assim, até irresponsável, não compreendendo o poder que é uma transformação. É você ir além da forma. A forma é a fronteira egóica. Então, uma viagem como essa, ela te coloca em direção a um desconhecido, para se desiludir, como você bem colocou, de uma pseudo-segurança que a gente acha que tem segurando alguma coisa. É pseudo, porque já já me sinto inseguro novamente. Então, não é uma segurança definitiva. Então, a proposta de uma viagem
nessa busca do desconhecido, de eu me desiludir, me permita dizer isso, dos meus achismos, e de repente, quem sou eu sem os meus achismos, sem os meus condicionamentos? Desiludido de mim, ou seja, e olha a palavra aqui importante, livre da ilusão que eu faço de mim. E normalmente todos nós influenciados pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelos nossos professores, porque o ego do ser humano ele se desenvolve à base de influência, de objeto, referência, e a gente perde essa sensibilidade a um lugar de auto próprio, referência, que é o caminho todo do autoconhecimento. Então, mais do que um caminho de construir mais alguma coisa, é mais uma desconstrução, e no qual o ego é importante, mas não mais escravo da sua própria egoidade, que basicamente é o ego ter o hábito de ficar identificado com tudo. Ou, quando é agradável, a gente segura. Quando é desagradável, a gente resiste. Quem sou eu além desse jogo? Sim. Então, é o reconhecimento de um eu desvestido, desnudo, original, puro, antes da gente se vestir de Jimmy, de Marina, de Marco. Perfeito. E, Marina, nessa busca, né, e na oferta que a Amana faz para o mercado de oportunidades de peregrinação, as pessoas que procuram por isso, em sua maioria, tem que tipo de perfil? São pessoas que, às vezes, estão em dúvida sobre o seu momento pessoal, de vida ou de carreira, ou estão buscando respostas para alguma inquietação que as preocupa? É bem interessante essa pergunta, assim, porque não... o que essas pessoas têm em comum é a busca, e eu acho que o mais lindo, assim, e o que me deixa muito, muito feliz também nas viagens é ver um grupo tão diverso, né, e ver uma pessoa que está viajando porque era o sonho dela conhecer aquele destino, outra pessoa porque realmente está passando por um momento difícil e está querendo olhar ali mais para dentro, outra que está ali por algum outro motivo, mas e isso é assim, o que eu amo muito o grupo por causa disso, porque a gente tem pessoas de diversas idades, com diversas experiências, e ao mesmo tempo parece que existe um alinhamento assim perfeito, no qual uma é um espelho da outra. Então, às vezes, o que você está buscando, você vai ouvir ali numa conversa com uma outra pessoa do grupo, que está passando por uma situação completamente diferente, mas que tem alguma coisa para te espelhar ali. Então é isso. É um perfil bastante diverso. Muito, sim. Agora eu entendo, né, Marco, e aí você liderando esse processo em loco, né, e orientando essas pessoas que vão realmente para essas viagens, eu imagino que se nós, enquanto seres humanos, nos guiamos pelas nossas referências, para entender quem nós somos, né, quando a pessoa vai para uma peregrinação, ela acaba se perdendo de si mesma, porque ela abandona essas referências para depois voltar a se encontrar. Boa. Você vê que interessante, né? E aprecio muito a qualidade, a profundidade desse nosso debate aqui, dessa nossa conversa, porque é bem importante. Isso que a gente está conversando não é complexo, é profundo. Sim. E se há uma abertura, há uma simplicidade de postura para a gente investigar isso junto, refletir isso junto. O meu cabimento numa viagem como essa, além de mais um ser humano, irmão, peregrino, é de me colocar mais como um facilitador, um orquestrador, porque a Amana, ela me dá a viagem toda pronta, Perfeito. Logisticamente falando. Perfeito. E aí eu estou lá só cuidando desse ser humano, em todo o processo que há da pessoa estar ali ainda jogando, estar ali ainda se iludindo, porque é encantador. De fato, você viaja para um país diferente, tudo encanta, né? Tudo atrai. Mas espera aí, o que está me seduzindo? E o cuidado do orquestrador é justamente para não deixar as pessoas deixarem se seduzir só pela pele, mas por um algo que ela está buscando e, de repente, não está consciente disso, porque o hábito nesse mundo consumista em que vivemos é de pele. Então, esse é o cuidado. Então, é um cuidado sutil, que tem uma programação e que se apoia em ensinamentos de tradições de sabedoria, não para informar, mas para fazer refletir. E nesse sentido,
o orquestrador ou facilitador tem uma importância, os ensinamentos têm uma importância, e o comentário da Marina. A relação entre as pessoas também é de extrema importância, porque ainda que chegaram, cada um de grupos distintos, com histórias distintas, temperamentos, tendências, personalidades, mas tem algo em comum nesse buscador, nessa buscadora, que eu busco também. E é muito bonito acompanhar esse processo das pessoas se encontrarem num lugar de uma intimidade que talvez a pessoa não tenha nem com o seu companheiro, com a sua companheira dentro de casa. E isso de fato, é um vínculo, me permita dizer aqui, transpessoal, porque ele vai além da fronteira do ego que a gente representa aqui, né? E aí é um encontro bendito, é um encontro para sempre, é um encontro, de repente, sabe, com uma amizade, porque aí é uma amizade sem interesse, não é interesseira, é uma amizade pura, porque estamos falando desse lugar profundo, Claro. sabe, de self, de eu, para self, sem necessariamente eu ter que representar alguma coisa para você gostar de mim ou me aceitar. Então, o contexto social, comunitário de uma viagem de peregrinação, com irmãos peregrinos, por assim dizer, é muito especial, porque não só no sentido do contato, de compartilhar conversas e trocas, mas de compartilhar o silêncio também. Cada um consigo, e da gente estar fazendo alguma coisa, comendo, visitando o lugar, e aquela retidão em cada um é extraordinário, de fato. Excelente. E, Marina, que tipos de experiências são vividas em uma peregrinação, né? A Amana, enquanto gestora logística de toda essa experiência, né? Que tipo de programações são estabelecidas para que essa peregrinação tenha esse objetivo cumprido, né? Eu acho que cada destino tem a sua particularidade e cada destino tem uma coisa especial ali para ser um tesouro ali para ser descoberto, né? Mas algo que a gente gosta e busca muito nesses destinos é trazer a autenticidade daquele lugar e das pessoas que estão ali. Porque é muito comum, né, do viajante e do turista ir para algum lugar e passar por aquele lugar, né, e aproveitar do que aquele lugar tem para oferecer, sem entrar na profundidade ali do que realmente acontece ali. Então, a gente vai para a Amazônia, a gente poderia ir para a Amazônia e ficar só no barco e indo na praia e aproveitando daquela natureza abundante. Mas quem que mora ali? Quem que são as pessoas que estão nessa floresta, né? Como que elas vivem? Como que a gente pode aprender com essas pessoas? O que elas têm para nos ensinar e o que às vezes a gente tem para ensinar para elas, né? Então, esse tipo de experiência, assim, é um dos principais que a gente busca, e além da conexão com a natureza e de explorar, né, esses tesouros mesmo desses lugares. A ressignificação de conceitos, talvez, que as pessoas tenham na sua vivência, né, porque aprenderam dessa maneira, entendem desse jeito, né, como a conceitualização de vida e morte, enfim, vários parâmetros que a sociedade acaba nos colocando, são transformados numa viagem como essa, né, Marco? Eu sinto que sim, inevitável, né, o fato de você... Porque, por exemplo, né, a pessoa pode estar indo por interesse, por necessidade ou por mera curiosidade. A curiosidade já cabe, porque quando eu estou curioso, eu estou saindo do meu lugar condicionado e conhecido, né? Então há uma abertura, há uma disponibilidade. Mas o interessante é que essas viagens, elas invocam não meramente uma mudança de conceitos, mas uma liberdade dos meus pré-conceitos. É claro que a experiência é uma experiência que nos muda, mas quando você fala numa viagem de peregrinação e quando a ênfase é no autoconhecimento, de novo, volto àquela palavra, transformação, que é uma experiência de metanoia, é uma experiência de voltar para si, mas o preço sou eu mesmo.
Sim. Percebe aqui a diferença? Perfeito. Voltar para mim enquanto ego é, de repente, eu estar ocupado e estou com saudade de mim, enfim, voltei. Mas continuo aqui condicionado igual. Sim. Mas quando eu volto... Veste aquela antiga roupa. Pois é, exatamente. É ficar mudando de estilos de vidas, de roupagens, de maquiagens, mas ainda, vamos dizer, patinando na horizontalidade existencial, sem profundidade, vivendo uma vida superficial. Então, a quebra da mente condicionada a conceitos é sinônimo de liberdade. Perfeito. Tu é livre para, de fato, experimentar a vida sem estar preso a uma referência condicionada, passada, porque estou eu aqui disponível, estou eu aqui aberto. Não mais escravo da egoidade do meu ego, que é essa identidade construída e que normalmente se projeta para futuro, para passado, não vive o aqui e agora. Então, o bacana é a viagem, são os locais, e os locais que a Amanda escolhe são locais muito especiais, lugares de poder, de fato. Mas do que vale eu estar na Amazônia se eu não tenho essa abertura e essa sensibilidade de comungar com a mata, com a população ribeirinha? E a experiência é linda, integrativa e plena e completa quando a gente está disponível para tudo isso. E que envolve não só o conforto de uma experiência prazerosa, mas o desconforto, muitas vezes, que a gente encontra dos contrastes em culturas diferentes, que tem um outro valor moral, que tem uma outra forma de ver, e tu está aberto. Você não está julgando aquilo à base de um impulso, sabe? Da tua referência condicionada. Não, estou eu aqui aberto, sabe? Tudo é experiência, tudo é aprendizado. São infinitas as possibilidades quando a gente está aberto assim. Eu imagino que o peregrino, enquanto aprendiz, ele estabeleça algum tipo de resistência no início, principalmente da experiência, em abandonar esses preconceitos e essa roupagem. E em algum momento, eu imagino que a peregrinação passe a fazer tanto sentido, porque ela é uma reconexão com o plano original, digamos assim, que ele se solta e diz, não, realmente faz sentido eu estar aqui fazendo isso. Muito bom. E me permita aqui ser até poético, né? É quando há dissolução do peregrino, da peregrina, e aí resta a peregrinação. Já não é mais uma coisa e outra coisa, é uma coisa só. É uma vivência não dual, Jimmy. Não existe um dois, um segundo. Perfeito. Não existe um personagem que antes não era peregrino, agora eu sou peregrino, me vesti de peregrino, Sim. sabe? Não, é o propósito de no agora, o poder do agora nos fazer peregrinando, peregrinação. E só para complementar, eu acabei de encontrar uma viajante que inclusive vai com a gente, né, para a Índia agora, e eu achei tão interessante porque ela me falou, nossa, eu fechei a viagem e eu nem sei para onde a gente vai, eu só vou. E é esse estado, né, de abertura que a gente quer que as pessoas estejam. E viajantes, pessoas que já viajam com a gente, já foram para algum lugar, conseguem chegar nesse estado, sabe? De, nossa, vou com vocês, não sei o que a gente vai fazer, mas eu vou e vai ser incrível. Mas antes da gente chegar nesse estado, existe uma resistência, existe até, né, claro, uma preocupação. Por isso tem que ter o roteiro, por isso tem que saber com qual agência vai, como que vai ser. As pessoas precisam se segurar nas seguranças, né? E eu acho que isso é muito legal também da gente proporcionar, porque assim, a gente está falando, e quando a pessoa vê, né, putz, estou indo com a Amanda, estou indo com uma agência, estamos cuidando de tudo, então assim, você vai estar lá, você vai estar confortável. Vai estar seguro. Vai estar seguro, e a partir daí a pessoa, ela consegue se entregar um pouco mais, sabe? Sim, Quando ela chega nesse estado, ela fala, nossa, tô bem, tô aqui, tô com essas pessoas, confio nelas, e aí Sim. E aí essa peregrinação, ela acontece. Pelo que a gente está conversando aqui, né, Marco, eu imagino que a pessoa, nesse retorno, quando ela volta de viagem, né, ela traz uma carga de entendimentos, de emoções, muito valiosa, né? E eu imagino que a consequência natural disso seja começar a tomar decisões sobre a própria vida, né? Existe alguma orientação a respeito disso? Olha, não tome decisões no primeiro momento, ou deixe isso maturar, ou não, né? Bastante importante. Eu até tenho um conjunto de palavras que eu uso bastante,
da gente voltar para casa num lugar de uma bendita desconfiança de nós mesmos, para não fazer daquela experiência tão extraordinária mais um impulso, mais uma reação, aonde eu tomo as decisões voltando para casa, por exemplo, desse lugar que ainda precisa de um tempo para marinar, precisa de um tempo para assentar, porque se de fato verdadeiramente transformado e não influenciado, as mudanças, elas não são reativas, são responsivas de um lugar pleno. É bem importante esse detalhe. E o que você está expressando, aprecio a tua sensibilidade, é bem isso mesmo. E não só em peregrinações, em retiros de fim de semana, e de repente a pessoa tem uma virada de chave, sabe? Uma virada de chave, cai a ficha e de repente, uau, né? Mas se é verdadeiro e real, esse lugar é pleno, ele não é impulsivo. Então, o cuidado, voltando para casa, é da gente cultivar silêncio mesmo. A bendita desconfiança, dar um passo atrás antes de dois à frente, ficar repousado naquele lugar, talvez numa possível encruzilhada, para realmente sentir. A palavra sentir aqui não é uma questão emotiva, é até do inglês, né? Porque é muito parecido com o nosso intuir. The feeling, there is a feeling, que é mais a nossa intuição, né? Então não é uma coisa que precisa ser impulsiva, imediata, porque não existe um contra, ou seja, o que eu estou experimentando na minha vida quando eu volto para casa é a minha vida. E até essa vida que aparentemente me colocou aberto a uma viagem de peregrinação, ela tem o seu cabimento porque ela me trouxe até aqui. Claro. Então não é uma questão de ficar trocando peças, Sim. trocando relacionamentos, trocando empregos, trocando nada. Você volta para o mesmo karma, me permita dizer, mas num lugar diferenciado de yoga. Daí a palavra yoga no sentido de inteireza. E compreendendo que o karma, aquilo que tudo a gente tanto resistia, né, e que parecia contrário, que não, na verdade era você e a tua incapacidade de se relacionar com aquilo. Então a grande descoberta para a pessoa é voltar para a mesma vida, por assim dizer, mas num outro lugar, internamente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando. E isso é muito bonito, sabe, de se experimentar. Eu imagino a pessoa volta para casa e aquele antigo pijama tá pendurado atrás da porta, né? Ela tem que decidir se ela vai voltar a vestir e ela provavelmente não vai caber naquele pijama de novo, né? Ela vai ter que costurar uma nova roupa, né? E aí eu te desafio. Imagine então que forte uma pessoa em conflito com seu pijama durante a vida toda. Sim. Faz uma viagem dessa, volta, vê o pijama e ela consegue ver o pijama, aquele mesmo, pela primeira vez como ele realmente é. Sim. E aí ela veste aquele pijama, por assim dizer, sabe? E não é outra coisa que eu preciso, é uma outra atitude em relação, talvez, às mesmas coisas. Sim, perfeito. Dentro desse contexto todo, né, e das possibilidades de experiências que existem hoje na Amana, como os destinos são escolhidos para construir essas experiências, né? Eu vejo que agora, pela frente, mais adiante, vocês têm a Índia e Patagônia como destinos. Sim. Ou melhor, Patagônia e Índia depois, né? Sim, que são inclusive dois destinos que serão com o Marco. Em relação aos destinos, assim, é um processo realmente muito intuitivo e muito, assim, do que está disponível naquele momento, e aí o provocador, e a gente faz essa junção e vai sempre atualizando também. Mas tem lugares que são lugares especiais e que a gente sempre faz, né? Então, assim, a Índia é um deles, a Patagônia é outro. A Patagônia, esse lugar, ele é uma fazenda, são brasileiros que compraram as terras lá, regeneraram, se inspiraram na história daquela marca Patagônia, né? Que é um californiano louco que comprou as terras, regenerou, doou em forma de parque nacional. E os sócios lá da Pata, que é esse lugar que a gente fica, eles se inspiraram nessa história, compraram ali uma primeira terra e se mudaram para lá. Então, começaram a viver em comunidade, plantam o próprio alimento, já tiveram escola dos filhos ali. E
e é um hotel and home. Então, assim, é um lugar muito disponível para receber diversos temas ali, né? Porque é um lugar que permite a gente estar nesse estado de presença. Então, isso é uma forma, né, que a gente escolhe. Tem destinos e tem também esses lugares que são os lugares, né? É o hotel, Sim. Que tem muito a ver com tudo que a gente acredita, né? Claro. De sustentabilidade, do turismo sustentável, do turismo regenerativo até, que é um passo além, que é muito difícil hoje em dia. Então, mais Sim. ou menos por aí. Não, perfeito, perfeito. Eu imagino, né, que o grande convite para as pessoas que nos acompanham seja que elas se predisponham a sair do seu lugar, né? A sair do seu conforto, né? Eu acho que é muito isso, né, Marco? É difícil a gente enxergar a nossa própria vida se não for de um outro ponto de vista, né? Então, sair um pouco desse ambiente permite a gente olhar de um outro prisma. Sim. E descobrir talvez um conforto maior ainda do que esse que a gente busca comprando, claro. Sabe? Viajando no sentido de conhecer novos lugares, de distrair um pouquinho. No sentido turístico, né? No sentido turístico. E nada contra. Pelo contrário, é bom turistar também. Mas chega num determinado momento que, de novo, não é a peregrinação ou o turismo, é aquele que faz o turismo ou a peregrinação. Então, é uma questão mais de atitude, de postura, e buscando mais do que um conforto, de novo, sensorial, é um estado de consciência mesmo, sabe? De bem-aventurança. Perfeito. Ou seja, não há mais um contentamento com prazer superficial, sabe? Comprado ou estimulado, porque a experiência humana, ela tem possibilidades integrativas muito maiores do que só o estímulo, né, que a nossa sociedade costuma a deixar-se seduzir. Então é conforto, mas é conforto com C maiúsculo, sabe? E é interessante, né, ouvindo Marina, porque a Amana de fato faz a parte dela enquanto estrutura, logística, e é bacana porque as pessoas, depois desse conforto, desse bom atendimento, elas meio que, opa, então dá para confiar, né? Ainda jogando. Sim. Sabe? Sim. Tá valendo o preço que eu estou pagando, sim, né? Sim. Mas o que acontece, porque é estratégico também, é que essa condição favorável a coloca mais aberta, mais disponível para as coisas dela mesma virem à tona. Claro. E aí a pessoa compreender profundamente que, puxa vida, o conforto não é fora, é dentro. Que o ruído não é fora, é dentro. E é nesse sentido que se torna uma viagem de peregrinação. Então, não é necessariamente uma coisa contra a outra, por assim dizer, né? Porque a estrutura é fundamental. A viagem ela fica mais cara por isso, porque é uma estrutura adequada. Mas o bacana é o detalhe. E o que eu encontrei nelas, na Paula, no Kay, na Marina, sabe? De poder compreender isso, comungar dessa intenção e vamos lá, cada um fazendo a sua parte. Exato. Sabe? A sua metade da experiência, né? Sim. Perfeito, um prazer recebê-los aqui, né, conhecer mais dessa história. Marco, para o pessoal que nos acompanha e queira acompanhar o seu trabalho, também conhecer mais, em que canais você comunica, né, onde o pessoal pode te seguir, te acompanhar. Eu sou coordenador de uma escola chamada Simplesmente Yoga, então na internet, simplesmenteyoga.com.br ou marcoschultz.com.br e nas redes sociais com esses mesmos nomes, né? Você vai encontrar muito ali, né, do que a gente oferece enquanto retiros, imersões, cursos, satsang, são encontros, eu até poderia dizer assim mesmo, eu estou até surpreso, te parabenizo, Jimmy, obrigado, sabe? Irmão. Porque vem de um lugar sincero e profundo, irmão, sabe? Sim. Por mais que talvez isso novidade, as tuas perguntas nos direcionam a conversar de forma profunda, muito bacana que mesmo. Bom, então, enfim, acabamos de participar de um satsang, né, que é o que a gente oferece também, que basicamente é um encontro de seres humanos buscando essa profundidade, né, da verdade que habita em nós. E as viagens de peregrinação, claro, estão lá também no site da Amana. Excelente, Marco. Obrigado pelas palavras, fico feliz. Marina, a Amana pode ser encontrada onde? Sim, tem o site amanajornadas.com.br e também no Instagram, Amana Jornadas.
Ótimo, excelente. O pessoal, então, está convidado a acompanhar, a segui-los lá, né? Obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade em estar com a gente aqui no SoBioCast, em participar do SoBio Experience. Quero já construir mentalmente aqui um novo encontro para a gente em 2026, né? E que a gente possa estar junto novamente, tá? Ou antes disso, quem sabe. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do SoBioCast. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, inscrevendo-se no YouTube e acompanhando, né, as ideias e as inovações que pessoas como o Marco e a Marina estão construindo para a nossa sociedade. Você também pode acompanhar as iniciativas da plataforma SoBio em @eu.soubio no Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio do SoBioCast.